se você não tiver o cuidado, daí a gente acaba afundando junto com essa, como eu digo, esse roteiro que nos é imposto. E hoje em dia eu tenho muito essa questão que para mim é inegociável. Eu ter minhas horas de sono, Isso. eu ter minha atividade física, eu ter um momento para poder estar com a minha família. Se eu não cuidasse de mim, se eu não olhasse para mim, eu não poderia cuidar do outro. Seja muito bem-vindo ao Na Proacast, um podcast para médicos que desejam se posicionar com autoridade e crescer no consultório e no digital, sem perder a ética ou o propósito da medicina. E por falar em propósito, hoje a gente vai trazer um tema muito relacionado a isso. Em um tempo em que a medicina corre o risco de apenas virar produção e meta, o NaProAcast recebe hoje uma médica que escolheu desacelerar para cuidar melhor. Você vai entender agora sobre esse episódio. E eu convido a doutora Línia Carine, ela tem título de especialista em geriatria pela SBGG, título de atuação em medicina paliativa pela AMB, tem 19 anos de formada e atua em geriatria há 13 anos. E atualmente ela é coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos e Geriatria do Hospital Esperança Olinda, aqui em Pernambuco. Faz parte da Câmara Técnica de Cuidado Paliativo do CREMEP, é uma das idealizadoras do projeto Café Paliativo. E se eu for resumir em uma frase, eu vou colocar aqui para a doutora Línia. Ela é geriatra por vocação, paliativista por amor e cozinheira por hobby. Lília, um prazer estar com você aqui. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu, Deinha. Posso chamar de Deinha, né? Pode, Porque pode. somos Somos amigas, amigas. trabalhamos junto um tempo, né? Então, o prazer é meu, enorme de estar aqui, de falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante e que para mim faz muito sentido na minha vida. Contextualizando aqui, nós somos amigas, a gente trabalhou juntas no hospital durante muito tempo, um período que a gente passou por diversas situações, entre trabalhar bastante, entre cuidar de pessoas, de idosos, de pessoas em cuidados paliativos, então vivendo com a medicina na sua forma mais intensa, que eu considero. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção em Lília é que Lília sempre buscou o autocuidado. Porque se a gente não tiver o autocuidado, a gente vai adoece e a gente não consegue oferecer o melhor para o outro. Então é sobre isso, é sobre falar sobre propósito, sobre autocuidado, sobre a gente não ficar buscando somente aquela meta e esquecer que quando a gente consegue ter mais respiro, a gente consegue ter mais resultado. Então é sobre isso. E eu queria fazer uma pergunta agora para a gente iniciar. E, assim, Línia, quando que você percebeu, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? Que se o médico não se cuida, a medicina pode perder o propósito. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha experiência de Claro. vida, né? Então, antes de estar no último ano de faculdade, não sei se você vai lembrar, porque ficou muito conhecido na cidade, né? E aí eu tive um probleminha de saúde e fiquei muito grave, fiquei em ambiente de UTI e tudo. E aí aquilo foi um estalo justamente para que naquela época eu vinha num ritmo, num roteiro que se é colocado para a gente na faculdade, que você tem que entrar, fazer monitoria de anatomia, estágio, isso e aquilo. E aí eu entrei nesse ritmo e quando aconteceu isso comigo, eu fiz, espera aí que a faculdade barra medicina não só é isso, né? Existe uma vida para além, né? Então foi a partir daquilo ali que eu comecei a perceber ao longo desses 19 anos aí de exercício da medicina e que com as experiências, com as vivências, né, a própria pandemia também eu acho que trouxe esse aprendizado para mim. Eu percebi que se eu não cuidasse de mim, se eu não olhasse para mim, eu não poderia cuidar do outro. Você bem falou aí no começo que a gente trabalha com geriatria, cuidados paliativos, trabalha com muito sofrimento. Aliás, a medicina a gente trabalha com sofrimento, não existe, né? A gente, nenhum médico que não vá
enfrentar um sofrimento de um paciente. Então, mas puxando a sardinha para a nossa especialidade, geriatria e cuidados paliativos, esse sofrimento ele é muito mais intenso, né? Então, porque trabalha muito com a finitude. E aí eu percebi que se eu não cuidar de mim, eu não poderia oferecer um cuidado para os meus pacientes, para as minhas famílias e para as famílias dos pacientes, né? Então eu percebi isso nessas experiências de vida que eu tive. Eu digo que eu sou um pouquinho privilegiada porque eu sei o que é estar no ambiente de hospital, estar doente, estar na UTI, enfim, estar dependente do outro, né? Que isso também causa um sofrimento. E que isso impacta nesse meu cuidado. Eu vejo muito, infelizmente, muitos jovens, principalmente, colegas médicos, que às vezes eu até penso que nem simpatia tem pelo outro, né? E quanto mais empatia e compaixão, né? Então, não consegue escutar, parar para ouvir, né? Escutar no sentido não do sentido, mas de escutar com o coração, escutar com compaixão, né? Escutar com presença, que eu acho que está faltando isso em todo mundo, é estar presente no momento presente. É isso aí. A gente falar da gente ter uma vivência pessoal que te levou a um aprendizado, para você perceber que não dava para ficar naquele automatismo e não se cuidar. Porque a gente vive nesse meio, não é? No meio médico, de falar assim, todo mundo trabalha muito, todo mundo tem 5 empregos, Isso. todo mundo aguenta tudo e a gente acha que vai conseguir aguentar também e que parar pode ser algo que é errado diante do nosso meio. A gente às vezes fica com aquela sensação de culpa Isso, por parar. por parar. Você já teve essa sensação de culpa também? Várias vezes. Várias vezes. Dá a impressão que não, quando eu vejo você Mas fazendo várias yoga, vezes. fazendo Mas é porque comida. a gente. Mas é isso que você fala. A gente acaba. Isso é uma forma até estrutural, assim, da própria profissão, né? De que você tem que trabalhar 7 dias na semana, 24 horas, atender todo o telefone, atender todas as chamadas e ter que dar conta. E às vezes, quando você para, e aí eu digo que é o ócio criativo, e Domenico Biasi fala muito nisso, né? De você parar um dia na semana para fazer o que você quiser. O ócio criativo não é você ficar parado sem fazer nada, mas fazer outra coisa que não o seu trabalho. Mas muitas vezes eu já... Hoje não, hoje eu sou bem de boa, mas no começo eu tinha assim, esse pensamento de culpa porque eu olhava os outros ao meu redor porque você se sente um peixe fora d'água quando você fala, né? As próximas pessoas dizem, mas eu me sinto como se eu não estivesse produzindo, né? E tudo bem, não precisa estar produzindo toda hora, todo instante. Mas já passei, sim, por esse sentimento de culpa. Hoje isso é muito tranquilo, mas é porque é isso. Se você não tiver o cuidado, daí a gente acaba afundando junto com essa... Como eu digo, esse roteiro que nos é imposto, né? Desde quando a gente entra na faculdade. E aí eu lembro que na faculdade era assim, você vai fazer residência, aí faz a primeira residência, aí a segunda residência, aí mestrado, doutorado, né? E eu nunca me encaixei, mas sempre me senti, eu tenho que fazer, na minha concepção, na minha visão lá do passado, eu tenho que fazer para poder ser uma profissional boa, uma profissional reconhecida. Até eu entender que eu não precisava disso e que está tudo bem, foi um processo, né? Um processo aí de aprendizado, de terapia, que eu faço até hoje, né? Acho que todo profissional de saúde deveria fazer uma terapia, né? Mas isso foi um aprendizado, uma construção, um processo, né? E é aquela coisa, às vezes bate um negócio assim, a gente tem que entender, poxa, por que está batendo de novo? Por que me veio esse sentimento de culpa? Aí você vai trabalhar, né? Novamente, não. Tá tudo bem, né? E terapia é autoconhecimento. As pessoas às vezes têm aquele preconceito. Terapia é coisa de quem é fraco, de quem é isso, quem é aquilo. Gente, terapia é autoconhecimento. Se você tiver condição de fazer, invista. Eu também. Eu entrei na terapia
Passei um tempo, aí eu entrei novamente depois que minha mãe faleceu, que foi uma forma muito, muito impactante, assim, foi muito rápido. Eu entrei novamente porque eu disse, olha, eu preciso desse conhecimento, eu preciso me fortalecer e a gente se fortalece de diversos aspectos, né? Na espiritualidade, com os amigos, eu tive muito Isso. apoio seu também dos amigos. Então, a gente consegue se fortalecer e para mim também não era tão simples parar. Para mim, quando eu parava, eu achava que eu ia ficar para trás, que eu ia ficar menos produtiva, que eu não iria conseguir ter um resultado ou um sucesso que eu tanto almejava. E hoje em dia eu vejo, nossa, quando eu consigo ter respiro, eu consigo estar mais inteira no que eu faço. Foi onde eu vi que ficar atendendo um paciente atrás do outro, que a gente já fez muito isso, né? Isso. Trabalhando em hospital, um paciente atrás do outro, a gente ficar com aquela carga de responsabilidade, isso me fazia com que eu não conseguisse ser a melhor pessoa, a melhor médica. Então eu percebi que o teu respiro me fazia ser uma melhor médica, me fazia estar mais inteira nos relacionamentos com os meus pacientes e ter mais clareza. E hoje em dia eu tenho muito essa questão que para mim é inegociável, eu ter minhas horas de sono, Isso. eu ter minha atividade física, eu ter um momento para poder estar com a minha família, para poder viajar. E isso não tirou a minha capacidade de ter resultado. Aí eu queria saber de você se você tem uma rotina assim de autocuidado, como que você faz, o que você poderia dar de sugestão para quem está nos ouvindo, que está nesse ciclo, porque a gente já está formado há algum tempo, né? Então a gente consegue olhar para trás e dizer que, poxa, a gente não precisa se cobrar tanto, né? É, Pode ser mais leve. mas como eu estava comentando antes, né, daí assim, eu acho que a gente não tinha o conhecimento, não tinha a maturidade, tudo que a gente fez no passado, a gente fez com o que a gente tinha de conhecimento naquele momento. À medida que a gente vai envelhecendo, e eu tenho orgulho de dizer que eu estou envelhecendo, né? Vai aprendendo, tendo essas experiências, né? Convivendo, sabendo lidar, a gente hoje olha, poxa, realmente não precisava, mas precisou para aprender, para eu saber fazer as minhas escolhas hoje. Né? Então, acho que não me arrependo das coisas que eu fiz, do que eu vivi. Foi um processo, né? Uma construção desse aprendizado. E minha rotina diária, de manhã, geralmente, algumas 2 ou 3 dias da semana eu acordo cedo, eu vou fazer minha yoga, né? Faço meu café da manhã, você viu, né? Faço mesa posta, coloco prato, vou preparar a comida, porque isso para mim é um dos meus sagrados, né? Você falou em espiritualidade, né? Já espiritualidade não é só religião, né? Então, a espiritualidade é aquilo que faz sentido e propósito e que lhe conecta. Então, como você me apresentou, eu adoro cozinhar, óbvio, né? Então, eu gosto de cozinhar e cozinho para mim mesmo, sozinha. Adoro cozinhar para meus amigos, mas quando eu estou em casa, cozinho com o maior prazer, tomando meu vinho. E isso para mim é um momento que me conecta, sabe, comigo. É um momento que eu estou ali contemplando a minha companhia, né? E aí, como eu falei, faço terapia, malho, tento estar sempre presente com minha família, com meus amigos, né? Seja saindo, seja convidando lá para fazer um jantar, alguma coisa assim, viajando, eu adoro viajar, então e sempre que eu posso também levo meus pais, porque eu estou querendo construir memórias com eles, sabe? A gente sabe que estão envelhecendo, estão ficando mais frágeis, então aproveitar esses momentos que eles podem ainda viajar. E isso para mim também é autocuidado. À medida que eu faço isso, né, é esse cuidado que eu tenho. Então, minha rotina diária é mais ou menos isso, né? E a outra coisa que você falou para começar, para quem está nos ouvindo e escutando, né? Eu acho que a gente primeiro tem que, como eu falei no início, se gostar, né? Essa semana eu ouvi uma frase da minha psicóloga que a coisa que a gente mais aprende na vida é gostar de si mesmo. E aí eu vi que ela tem verdade, porque é o que eu tenho aprendido a gostar mais de mim, a me priorizar,
né? Priorizar não é ato de egoísmo, é ato de cuidado e é ato de amor por si, né? Então, não é que eu não vou só agora fazer, não vou ajudar o outro, não vou cuidar do outro, não vou olhar do outro, não. Mas é o que é que para mim é importante aquilo e o que aquilo ali é meu limite. Eu acho que é isso, é se impor os seus limites. Eu não me encaixo, eu não fico mais em lugares em que eu não tenho respeito, eu não tenho dignidade, não tenho ética, né? Você falou aí muito na ética, isso para mim é um dos valores. E eu não me despedaço mais para deixar outros inteiros. Seja em relacionamento, seja relação profissional, entendeu? Isso para mim é algo que é, como você falou, com suas horas de sono também negociável, né? Então, quando você aprende a identificar o que é valor para você, aí você vai saber se autocuidar. Algo que eu vejo que você tem gerenciamento do tempo, assim, de uma maneira bem. Eu vejo Línia fazendo yoga, fazendo tempo com os amigos, então, assim, tendo tempo para tudo e com leveza. Então, a gente ter tempo e se priorizar, digamos assim, se valorizar, porque gostar de si para a gente poder cuidar do outro é algo que a gente aprende com o passar do tempo. É, então, essa questão do tempo, essa questão do dizer os nãos também é desconfortável, mas a gente tem que aprender a dizer não para É poder desconfortável, dizer o sim, sim, é né? Porque desconfortável. oportunidades surgiram nas nossas vidas. A gente, só contextualizando aqui para o pessoal, a gente trabalhou num hospital durante muitos anos. A gente vinha paciente todo dia, a gente fazia acompanhamento de paciente internado, final de semana. Então era uma carga, era uma responsabilidade e até que chegou um ponto que nós duas, em tempos parecidos, disseram não faz sentido para a nossa visão de vida, nossa visão Isso. com nós mesmos, não faz sentido continuar aqui. E foi um passo de decisão, porque nós éramos as geriatras de referência dentro desse hospital, né? Isso. E a E saiu gente praticamente no mesmo tempo as duas, não foi? foi, e a gente diz assim, esse papel aqui que eu vou precisar abrir mão. Então, o se priorizar vai envolver alguns nãos e esse tempo que você tem para si. Me conta aí sobre esses nãos que você precisou dar para as oportunidades que surgem, porque eu acredito que quando a gente faz bem feito, quando a gente exerce o nosso trabalho com amor, a gente é assim, apaixonada pela geriatria, pelos cuidados paliativos. Então, quando a gente exerce, a gente consegue, a gente tem essas oportunidades. Então, hoje em dia, durante o seu trabalho, você gerencia esse tempo e você consegue dizer não para o que não faz sentido para você. Como que a gente pode ensinar, digamos assim, ajudar as pessoas de que dizer o não, você não está perdendo algo, né? Você acha que vai perder, eu vou perder uma posição que eu estou aqui. Eu não vou ter sucesso em outro lugar. Ou então que a gente pensa muito no que o outro vai pensar, né? Muitas vezes eu não disse não porque eu pensava no outro. E isso a terapia me ajudou muito, porque é uma coisa que ela sempre fala, a gente não dá conta do outro, a gente dá conta da gente, né? Mas, novamente, até aprender isso eu disse vários sims que não faziam sentido, que me deixavam sobrecarregada. E quando eu chegava, eu dizia, mas para que eu fui inventar de fazer? Mas por que eu me inventei de assumir isso, né? E aí, quando você aprende a entender que os não, que a gente fala, os não não é terapia, mas é terapêutico também, mas você vê que não faz sentido para você, algumas oportunidades, algumas coisas não faz sentido para você, e entender que, eu acho que primeiro você precisa entender o que é que você quer da sua vida, né? Qual é o seu sentido e propósito de vida, né? Eu acho que primeiro é isso, né? Para poder você aprender a dizer os não, né? E nesse processo você ficar muito bem consigo, em paz, que é o mais importante. O que o outro vai pensar é dele,
né? Você tem a consciência de quem é você, do que você faz, né? Do que é certo, do que é correto, do que é ético, dos seus valores, né? Você acredita. Então, eu acho que quando a gente tem essa consciência, né? Fica, acho, mais fácil dizer os não, né? E aí você fala muito do gerenciamento do tempo, né? Eu falo muito que a saúde, ela é um bem precioso, mas o tempo da gente aqui, ele é um bem, é um tesouro, né? Então, eu falo muito, é o que a gente tem agora, é o hoje, é aqui, né? Daqui a 10 minutos eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu vou estar aqui presente, verdadeiramente presente aqui, com você, né? E por você, para a gente aproveitar melhor esse tempo. E às vezes tempo não é quantidade, mas essa qualidade do tempo, né? Você falou, que eu faço yoga, viajo, vou para festa com os amigos, faço atividade física. Isso aí é um gerenciamento do tempo, né? Mas não é que nesse momento eu passo 10 horas, né? Às vezes é só 1 horinha, 2 horas, mas é um tempo que ele não é contado em minutos. Ele é contado na intensidade daquele momento, né? Então, acho que quando a gente tem essa consciência, sabe, Dainha, tem essa não só se conhecer, como você falou, acho que terapia é um ato de coragem, porque se conhecer, ninguém quer se conhecer, né? Abre É muitas corajoso, feridas, né? abre demais, demais. Mas eu acho corajoso quem tem esse ato de se conhecer. Então, se você se conhecendo, sabendo o que é que você quer da sua vida, o que é importante, que aí eu trago novamente aquele momento de trauma da minha vida, né? Tem muita coisa mais além do que. Não estou dizendo que isso não é importante, né? Mas do que o dinheiro em si, do que um carro, uma casa, sabe? Eu acho que também a pandemia trouxe isso para a gente, que a gente pode viver muito no simples, sabe? Então, eu aprendi isso, né? O que é importante para mim. Claro, né? Tenho minha poupança não, porque é antigo, né? Poupança É muito antiga. antigo. Tenho meus investimentos, faço minhas economias, mas eu quero viajar, pronto, eu vou viajar, esse dinheiro vai ser para isso, que para mim o melhor investimento é viagem, né? Mas entendendo isso no que faz sentido para mim. Eu acho que tudo parte de quem você é nesse processo, do que faz sentido para você e qual é o seu propósito de vida. Aí a gente vai aprender a dizer os não sem se incomodar com o outro e que, como você falou, não é não está perdendo oportunidade. Talvez você possa estar abrindo outras oportunidades, né, que vão fazer mais sentido até para você, né, que pode vir, tá chegando. E aí também, como eu tenho uma crença, uma religião, eu acredito muito que Deus me ajuda muito nas minhas escolhas, como foi, né, sair, né, do hospital e depois sair de outro hospital que eu dava plantão, entendeu? Então, não é uma decisão fácil de uma hora para outra, porque existem outros fatores que influenciam, mas eu olhava assim, isso não faz mais sentido, isso está causando sofrimento para mim. Hoje, o que causa sofrimento para mim, eu não quero. Se eu puder evitar, maravilha. Mas se eu não puder evitar, eu vou lá enfrentar. Vou nomear e enfrentar. Exatamente, eu penso isso quando a gente olha para trás, né? A gente toma uma decisão, causa um desconforto grande, mas a partir do momento que a gente está entrando em burnout, isso é muito perigoso, porque a gente vai perdendo o brilho do que a gente faz, o propósito do que a gente faz. E perder isso faz com que a gente viva uma vida de sofrimento. Eu digo, como assim eu vou viver uma parte da minha vida sofrendo? Porque a gente passa uma boa parte trabalhando. Como que a gente vai viver dessa forma, sabe? Então eu sempre pensei, a gente olhando para trás, a gente olha assim, que bom que a gente tomou essa decisão, Isso, né? não Não é? foi ninguém que decidiu por nós, não. Foi Não, a foi a gente que gente. tomou
Eu digo, vamos dar o passo de fé, não sei para onde a gente vai, Com medo, com medo, mas mas a gente vamos. vai, né? É, E a gente vai se apoia nos amigos, a questão da conexão com as amizades, com tudo isso que a gente constrói, que eu sempre digo para, assim, se eu fosse olhar para mim quando eu me formei, eu ia dizer assim, cria conexão. Continua fazendo o teu trabalho, faz bem feito, mas dialoga com as pessoas, cria conexão, porque você não vai ficar sozinho. Não fica com medo de tomar decisão, porque você não vai ficar sozinho. E acabei que eu criei conexões assim meio que porque eu não era intencional, não, era algo que eu gostava mesmo assim, né? Enfim, mas se a pessoa quiser digamos assim, pensar na carreira, criar conexão é muito importante. Andar com as pessoas certas, isso. É. andar com as pessoas que estão com os valores, com a ética que a gente deseja, que a gente pensa, isso faz muita diferença. E acho que se permitir também, sabe, assim, consentir, você sentir, às vezes, eu acho, não sei se você passou por isso, mas teve época que eu quis desistir da medicina. Na época da minha residência de clínica, eu pensei em desistir, né? É, às vezes tem momentos que a gente passa até ainda hoje, né, a situação de às vezes, ai, parece que eu estou enxugando gelo, parece que eu estou remando contra a maré, não aguento. Aí me permito sentir, mas depois eu me conecto com aquilo que faz sentido, né, com o que eu escolhi para minha profissão e o propósito, e aí eu fiz, não, vale a pena. Esse é um momento. Mas eu acho que precisa também se permitir ter esses sentimentos, né, que eu acho que todo profissional, independente seja de saúde ou não, passa na vida, né? Então, acho que é importante esse entendimento de não encobrir, porque aí você traz mais sofrimento, né? Quando você não reconhece Quando você isso, esconde, né? E você traz nega. mais, quando você nega, né? Quando você não reconhece, né, a aversão aquilo ali vai trazer mais sofrimento. Ao invés de melhorar, você vai ficar mais adoecida, né? E aí isso vai impactar no nosso trabalho, né? Quando você fala no burnout ou na depressão, né? Enfim, isso acaba impactando também no nosso cuidado, né? A gente acaba sendo menos impaciente, tendo menos, às vezes, empatia com o outro, né? E aí eu falando nisso, eu me lembro muito quando, logo depois da pandemia, eu trabalhava numa emergência de um grande hospital aqui, eu já ia para o trabalho triste, assim, parecia que ia para a forca. E quando eu chegava lá, eu percebi que eu estava menos impaciente, sabe? Mais emburrada. Eu digo, não, isso não sou eu. Né? Não, não é a Lília que fez geriatria, não é a Lília que faz cuidados paliativos, que lida com o sofrimento. Não, então isso aqui não está fazendo. Esse ambiente aqui não está sendo bom, não está sendo saudável para mim. Né? E também foi outra escolha difícil de fazer, mas fui com medo, mas com o coração, né? Com a coragem, né? De que, como você falou, das relações, das conexões, da rede de apoio, né? E graças a Deus eu tenho uma família que me apoia muito e amigos também. E disse, não, vá lá, a gente apoia você, né? Tamo junto. Se der qualquer zebra aí, qualquer coisa ruim, a gente está aqui para lhe receber, está aqui para lhe apoiar e você não vai ficar sozinha, né? Que eu acho que isso é importante também, né? A gente ter essa de cultivar as nossas amizades, sabe, Daí porque no final das contas é a família e a amizade que sobra, na grande maioria das vezes. Né? E eu sou uma pessoa que cultiva muito, gosto, queria mais, às vezes, mas né, também a gente tem que trabalhar, tem que dar conta de sobrinho, né, dar conta dos filhos, do marido, mas enfim, essa conexão com as minhas amizades, né? Então eu sou muito assim, de cuidar mesmo dessa amizade, porque eu sei que também no momento em que eu precisar, eles vão estar ali para me fortalecer, como já tiveram várias vezes em várias situações da minha vida,
Você tem uma rotina de cultivar as amizades, como que você tem feito? Porque eu vejo você bastante, aí você recebe os amigos, cozinha para eles, então tem um momento também de sair, de curtir carnaval, né? Então, Isso. curtir shows, curtir corrida, que tá correndo agora Pois também. é, inventei agora isso de correr, mas é Eu- maravilhoso. Eu o, acho que o você sabe bichinho como da é. corrida, quando pega, meu, ai, Pois é, vicia. vicia mesmo. Mas é isso, assim, eu tento sair com eles para jantar, para ir pro show. Hoje mesmo a gente vai, um grupo de amigos vai sair para a festa do CIMEP, lá do Carnaval. Gosto de cozinhar, então marco, né, um momento de ou um almoço, um jantar para cozinhar, conversar. No ambiente de trabalho também, que eu tenho alguns amigos, assim, que eu considero realmente verdadeiros amigos. Então, na hora do almoço, o que a gente menos fala é medicina, é paciente, é besteira, é coisa do dia a dia, sabe? Porque eu acho que você também vivenciou muito quando a gente estava no hospital, era só de paciente, paciente. E para mim, mais uma vez, a comida, ela é um momento ali de conexão, de estar comigo, de saborear, né? Eu tenho que parar para comer e eu não posso, e não é comer rápido como eu vejo, né? Então, aquele momento ali é um momento de relaxamento. Então, eu vou comer, vou saborear, vou conversar, né? Eu detestava quando alguém chegava e falava, ah, não, porque o paciente e tal, porque não sei o quê, porque eu digo, a gente já vê tanto paciente, a gente tem um momento aqui que não pode falar qualquer outra coisa e acaba falando a mesma temática, e isso acaba, de certa forma, eu não vou dizer emburrecendo, mas não cria conexão, não traz outros assuntos para a gente dialogar, né? Então, é mais ou menos isso que eu faço para preservar minhas amizades. Tenho duas amigas que foram morar fora, então a gente marca encontro online, cada um tomando vinho, cada um falando, né, desabafando suas situações, enfim, é isso que eu faço para poder manter as amizades e com minha família, tento sempre estar com eles no final de semana. A gente às vezes viaja, enfim. Bom, então, assim, cultivar as amizades, ter o autocuidado, ver o que faz sentido para a gente não ficar, não perder o propósito da medicina. Claro que a gente trabalha, mas assim, dentro do possível, buscar os respiros também. E você também fez um projeto social, que foi o Café Paliativo. Durante muito tempo você fez uma edição de trazer para a população essa desmistificação do cuidado paliativo, junto com a Bela também, que faz a parte da mesa posta, com a Maria Paula, que é uma paciente também que tem um projeto social também sobre cuidados paliativos. Me conta os aprendizados que você teve e qual foi a importância desse projeto social para você, de onde que veio essa inquietação. Bom, quando a gente trabalhava lá nesse hospital, né, e eu acabei cuidando de um médico anestesista, que é o pai de Isabela, mas naquele momento a gente não se conhecia. E aí foi quando ela conheceu essa forma revolucionária de cuidar, que é os cuidados paliativos. E aí ela ficou muito encantada. Mas a gente não trocou telefone, eu comecei a seguir ela porque ela fazia essa parte de mesa posta, eu sempre gostei. E aí ela viu um pôster que eu fiz, foi muito engraçado porque eu estava fazendo um curso de investimento com Natália Arcuri, né? Uhum. E aí era todo domingo uma aula e todo domingo ela passava uma tarefa para a gente fazer. E aí a tarefa era falando sobre o mindset que era urgência e escassez. Então a tarefa era, você vai oferecer algo, ela deu um exemplo, você é uma manicure, a mão custa 30, você está fazendo por 15, mas só para as primeiras 10 pessoas que ligarem e marcarem. Era mais ou menos. E eu fiquei, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Aí, vou fazer um tipo assim, um café paliativo, que eu gostava e eu sentia uma necessidade de que esse conhecimento, essa informação saísse para além das paredes do hospital ou para as paredes do congressos, né? Que a gente só vive. Hoje não, está sendo mais falado, graças a Deus. Mas naquela época era ainda muito pouco falado para a população em geral.
E aí eu fiz um cartazinho, botei, fiz fazer um café, aí botei meu número de telefone para escrever, só tinha 4 vagas, inscrições até tal dia. Óbvio que ninguém se inscreveu mesmo, né? Uhum. E aí ela viu, ele achou a ideia interessante, aí daí saiu, a gente teve um brainstorm, né, de como ia ser esse projeto. Aí ela disse, eu conheço Maria Paula, que é do Lenço do Dia, posso chamá-la? Chama, não sei o que, beleza. E foi um trio, assim, que casou perfeitamente, sabe? Porque a proposta da gente é, como você falou, desmistificar o que é cuidados paliativos, trazendo a informação correta, né? Porque, infelizmente, ainda a gente vê muita informação equivocada, na perspectiva de um profissional de saúde, no caso eu médica, ela, Isabela, como cuidadora de um paciente que vivenciou os cuidados paliativos, e Maria Paula como paciente protagonista da sua própria história, né? E aí nasceu essa ideia, a gente começou um pouquinho em cafeteria, depois foi fazendo em livrarias, auditórios, trouxe pessoas de conhecimento nacional, como Ana Michele Soares, professor Alexandre Silva, Tom Almeida, né, pessoas daqui também, de Pernambuco, para falar isso. E isso é um projeto que é mais um propósito, que é passar essa informação, para que quando a gente tem a informação, a gente se empodera mais do nosso cuidado e também para solicitar esse cuidado, né, de quem um dia for precisar. Ou de, eu vi esse cuidado, achei interessante, vê se no hospital tem, fala com o médico, entendeu? Porque se uma pessoa passar a informação para outra, né, eu já consegui meu propósito, né? Então, a ideia foi essa de extrapolar as paredes dos hospitais, né, e que essa informação seja compartilhada para o maior número de pessoas que não sejam da área de saúde, e que sejam da área de saúde, que não conhecem, mas principalmente para a população em geral, né, que não tem esse conhecimento, aí ter o conhecimento, né, certo, correto, verdadeiro, eu acho que faz muito importante, e aí eu acho que como cidadã eu estou fazendo uma parte, né, gostaria de fazer mais, né, mas é o que eu posso e também me respeito, né, não fico louca, né, mas eu acho que eu estou fazendo minha parte como cidadã, né, como pessoa, eu acho que estou fazendo um bem para a sociedade. Uhum. É isso, a gente está terminando o nosso Mas já? episódio. Passa tão rápido. Termina, passa rápido mesmo. A gente conversa e vai puxando e vai trazendo um sentido. A gente reflete também sobre a nossa vida. E o objetivo da gente trazer você, de eu trazer você, eu pensei, inclusive, na tua forma de lidar muito além da gente se esgotar com a medicina. Porque a gente tem uma trajetória, a gente já se conhece há muito tempo. E eu disse, como que eu posso trazer para os médicos que... Porque assim, querer crescer no consultório, querer ter sucesso, envolve também o sucesso pessoal. E você não pode ficar pensando só no lado financeiro ou somente em carreira, em mercado. Você também tem que pensar na pessoa. É por isso que eu trouxe você, no sentido da gente buscar como que a gente pode ir além da medicina, manter esse propósito. E o café paliativo que você fez, o projeto social, também é uma forma de você ter esse propósito, de você ir resgatando e você trazer a contribuição social. Então, como que a gente pode trazer? E eu espero que quem nos escutou até agora, que consiga refletir. Não precisa virar modo máquina, em querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque o sucesso não está por aí. O sucesso envolve também o autocuidado. Sem Então, dúvida. eu queria agradecer a sua presença e deixar um recado, se você quiser deixar algum recado, um livro para quem está nos escutando, o seu contato também, então fique à vontade. Nossa, então, vamos lá. Bom, o recado que eu gostaria de deixar aqui é faça esse processo de autoconhecimento. Eu acho que é o primeiro passo, sabe, Deinha? Esse autoconhecer, né? Quem é você, né? Nesse mundo, nesse universo, né? Livros, nossa, tenho tanto livro, mas eu vou deixar esse que eu falei,
né, Os 5 Convites, de Frank Ozastek. É um livro que traz essa questão do... Ele é um paliativista, mas traz isso que a gente comentou aqui, muito do que a gente falou aqui, ele traz no livro, né? E o meu contato, eu só tenho um Instagram mesmo, então quem quiser me seguir é lilia.geriatra, né? Lá tem meu contato. Fique à vontade para perguntar, para seguir, tirar Para se dúvidas, aconselhar, para se aconselhar, para né, para desabafar. sugestões. Não é terapia, mas é terapêutico. É. É. Então é isso, eu te agradeço imensamente por essa participação, por vir de coração aberto para a gente poder espalhar a nossa mensagem, o nosso legado, o nosso propósito nesse mundo, que a gente passou por uma trajetória e que as pessoas não precisam sofrer tanto para poder seguir esse propósito, para poder ser feliz, né? Se a gente puder deixar esse legado, né, tem assim, esse aprendizado, não precisa, vai com calma, não tem pressa, né? Então, acho que isso é o mais importante. Exatamente. Se uma pessoa tiver sido tocada com esse episódio, a gente já cumpriu aqui a nossa missão, o nosso propósito. E é isso, muito obrigada. E para você que nos escutou até agora, se inscreva no canal. Parabéns por nos escutar até o final. Se inscreva no canal e compartilhe também para outro médico que está aí, que está em burnout, que está sem sentido, que precisa desse autocuidado, que precisa dessa percepção sobre o propósito da medicina. Porque a gente sim merece se cuidar quando a gente cuida do outro. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.